Noite nós vamos começar um novo estudo. Esse último estudo demorou realmente muito tempo, né? Foi desde que antes de a gente ir para os Estados Unidos, a gente está falando desse tradição batista, né? Do credo, das solas da reforma, distintivos batistas. Então agora vai começar um estudo que não vai demorar tanto tempo assim. Eu acho que vai ser 5, 6 semanas. Estava planejando hoje os assuntos assim, eu acho que é 5, 6 semanas. Então provavelmente vai ser uns 10 semanas, mas é assim mesmo, né? Vai ser de qualquer forma mais curto do que a outra. Nós vamos falar hoje, nós vamos começar um estudo realmente sobre um assunto talvez não é tão conhecido. Certos aspectos disso é bem conhecido para nós, mas o termo talvez seja novo para alguns dos irmãos. Nosso estudo que nós vamos fazer é sobre a visão beatífica. A visão beatífica. Fala assim, mas pastor, o que é isso? É isso que nós vamos estudar nas próximas semanas. Creio que vai ser uma grande bênção para todos os irmãos. Mas vamos começar com a palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, nós te louvamos pelo privilégio que nós temos de estudar a Tua Palavra, Senhor, essas doutrinas da fé cristã. Senhor, nós te louvamos por essa gloriosa esperança que nós temos, através de Jesus Cristo, que um dia nós vamos ver Deus face a face. Senhor, eu oro que o Senhor cria em nós cada vez mais essa ansiedade para a chegada desse dia. Realmente que nós vamos ser completamente satisfeitos em nosso relacionamento com o nosso Deus. E nós te louvamos por isso em nome de Jesus. Amém. Amém. A visão beatífica, o que isso significa? Beatífica é uma palavra que significa abençoada ou feliz. Essa é a mesma palavra que é usada no livro de Mateus, no Sermão do Monte, em que Jesus diz, bem-aventurado é aquele que, a ideia é uma pessoa abençoada, uma pessoa feliz. Então isso aqui é a visão feliz, a visão abençoada, que nós vamos enxergar a face de Deus. Mas antes disso, antes de a gente entrar nesse assunto, nós precisamos entender por que você foi feito. Você foi feito para o quê? O que é seu propósito? O que dá significado para a sua vida? O que te dá realização pessoal? Isso é muito importante porque a linguagem da tradição cristã realmente enxerga o papel muito forte de Deus. É Deus que nos dá a nossa identidade. É Deus que nos dá significado na nossa vida. É Deus que nos dá essa realização pessoal. Ou seja, nós somos feitos para Deus. Mas o problema é que nós vivemos em um mundo secular. Um mundo que minimiza o papel de Deus. Minimiza o propósito de Deus para o ser humano. E, de fato, modernidade coloca um peso em cima de cada pessoa. Sendo que a modernidade diminui o papel do Criador, fazendo que o indivíduo não tenha um propósito intrínseco que está dentro dele. Algo que é criado dentro dele. Cada pessoa tem que criar por si mesmo uma identidade que busca realização pessoal. Isso é uma coisa bem explícita no nosso mundo. Tinha um teólogo que usou esse título aqui, individualismo expressivo. Você tem que achar por você mesmo uma identidade. Você tem que descobrir quem você é. Tem um termo em inglês, não sei se tem esse termo aqui em português, mas tem umas pessoas que falam assim, que they need to find themselves, eles precisam se encontrar, procurar uma identidade. E essa identidade é algo que te define e vai te fazer distinto
de outras pessoas. Então essas coisas podem ser riquezas, bens materiais, pode ser relacionamentos, pode ser um grupo de amigos, ou até família, né? Se isso é que te identifica, né? Pode ser orientação sexual aqui no nosso mundo, isso é uma coisa que é bem distorcido do nosso mundo, isso que te identifica, sua orientação sexual, ou talvez no contexto, né, da universidade, né, brasileira, americana, a luta por justiça, né, justiça social. É isso que vai dar um propósito para a sua vida, né, lutando para a igualdade de todos, né? Mas você nota que todas essas coisas são temporais. São presos aqui no tempo. E aqui é o grande problema da modernidade. Muitas vezes, essas coisas que buscamos para nos dar identidade e realização pessoal nos deixa vazio e frustrado. Eu e o pastor C, a gente está indo para o Oeste, né, para fazer um tempo de leitura bíblica, de meditação na Palavra de Deus, de oração na universidade, onde ensina o irmão Herman, aqui da igreja. E é bem interessante, esse mês ele estava falando sobre o Setembro Amarelo, né, assim, alertando as pessoas sobre o risco de suicídio e coisas assim. Estava entrando um pouco nesse assunto. Né? E é muito interessante que muitas pessoas que até buscam escapes assim, né, igual suicídio, uma coisa bem triste. É por causa disso. Pessoas que buscaram coisas que eles acharam, isso vai me satisfazer. Isso vai me deixar feliz e realizado. Mas essas coisas, no final das contas, deixam a pessoa vazia, sem esperança, sem propósito. Aqui o problema, quando a sua identidade te deixa sem esperança. Mas por quê? Por que essas coisas temporais não satisfazem de verdade? Porque você foi feito para algo além dessas coisas temporais. Você foi feito para algo eterno. Abre comigo para Eclesiastes capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. A palavra de Deus diz: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do ser humano, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Eu quero destacar aquela frase no meio do versículo. Deus pôs a eternidade no coração de cada pessoa. É uma frase bem famosa, né? Muitos teólogos já têm falado que tem um buraco na sua alma que só pode ser preenchido por Deus. Ou seja, essas coisas temporais, até coisas boas, né? Coisas que Deus nos dá, essas coisas boas, né? Família, trabalho, né? Riqueza que Deus dá, essas coisas são boas, né? Mas não satisfaz. Nós fomos feitos para algo realmente eterno. Nós fomos feitos para Deus. E a visão beatífica, essa doutrina da visão beatífica vai ser mais específico ainda. Você foi feito para enxergar
e deleitar-se na glória de Deus. Isso aqui é um tema que nós vemos na palavra de Deus. E semana que vem nós vamos ver essas passagens no Antigo Testamento sobre esses personagens bíblicos que tinham esse desejo de enxergar Deus. Agora vamos ver alguns textos aqui em Salmos. Abre para Salmos 17. Salmo 17. E aqui nesse salmo, o salmista vai fazer um contraste entre as coisas desse mundo, as coisas temporais, e o Deus eterno. Olha só, vamos começar em versículo 14, Salmos 17, 14. Com a tua mão, Senhor, livra-me dos homens desse mundo, cuja porção é desta vida, e cujo ventre se enche com os teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam a seus pequeninos. Olha, você viu esse texto, né? O rei Davi aqui, nesse salmo, está falando de pessoas que só vivem por coisas temporais, coisas aqui desse mundo, né? Pessoas que a porção deles é desta vida, cujo ventre se enche com seus tesouros, pessoas que só vai atrás de coisas daqui, coisas do agora, né? Estava falando assim, olha, a maior esperança deles é que eles tenham filhos, se pode deixar alguma coisa para seus filhos. É isso. Isso é uma esperança para uma pessoa sem Deus. Talvez pode deixar uma herança para seus filhos. E a vida acabou? Acabou. Agora, contraste isso com o próximo versículo e o salmista Davi aqui, olha o desejo dele. Eu, porém, na justiça, olha só, contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Aqui realmente é uma indicação da ressurreição. A ressurreição do corpo. O que é o desejo do rei Davi? O que é aquilo que ele realmente busca de todo o coração para ver a face de Deus? Para contemplar Deus em sua glória. Vamos virar agora para Salmo 27. Salmo 27. Versículo 4. Salmo 27, versículo 4 diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Agora, quem que escreveu esse salmo? O rei Davi. Tinha templo em Jerusalém na época do rei Davi? Quem construiu o templo? Ninguém lembra? Salomão, né? O filho de Davi. Ainda não tinha templo. Que templo é esse que Davi está falando? Não é o templo terreno aqui. Ele está falando da presença de Deus. O desejo dele é para que ele pode contemplar a beleza de Deus. Ou seja, o que é o propósito? O final, a finalidade da esperança do ser humano. O que é aquilo que realmente vai nos satisfazer? Que nós vamos ver Deus. Essa visão de Deus é aquilo que sua alma realmente almeja, realmente deseja. Mais um versículo, Jó.
Jó 19. (19, 25 a 27). Eu gosto muito desse texto. Aqui um texto também está falando da ressurreição. E olha só essa linguagem tão explícito de Jó aqui. Jó 19, versículo 25, a palavra de Deus diz: porque eu sei que meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Depois revestido este meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Eu verei, por mim mesmo, os meus olhos o verão, e não outros. Olha só a expectativa de Jó, que ele vai ver Deus. Meus amigos, nós temos muitas coisas boas aqui nessa vida, coisas maravilhosas, coisas que Deus nos dá e que nós devemos nos aproveitar e nos deleitar nessas coisas boas, essas coisas temporais. Não é errado essas coisas, mas nós devemos lembrar que nós fomos feitos por algo maior, nós fomos feitos para algo eterno. Nós só podemos ser realmente satisfeitos em Deus. Isso é o que a doutrina da visão beatífica fornece para a gente, essa finalidade nossa, aquilo que nós fomos criados. Um livro realmente que é muito importante, que estou usando como meio que base para esse estudo, é esse livro aqui. É de Samuel Parkinson, de Contemplar a Deus, a visão beatífica na doutrina, tradição e prática. E nesse livro, ele diz o seguinte: o que torna o céu o paraíso? Literalmente no inglês ele fala assim: o que torna o céu o céu? O que faz o céu ser maravilhoso? Muitas vezes nós pensamos do céu e nosso conceito do céu é meio que assim, ou é meio chato, vai ficar nas nuvens só tocando harpa, é sem graça, é coisa de desenho que a gente vê, ou é como se for uma coisa muito terrestre, tipo o mundo 2.0, as coisas aqui só que melhor, Mas o que realmente faz o céu, ser paraíso? Aqui ele responde: o que torna o céu o paraíso é que lá veremos a face de Deus. Essa visão abençoada é a culminação de todos os nossos prazeres piedosos nesta vida e a saciedade de todos os nossos desejos. Essa visão abençoada é a terra prometida pela qual marchamos e consolo que nos sustenta em nossa peregrinação. Nós veremos a Deus. Meus irmãos, isso é o nosso alvo. Isso que nós estamos buscando. Isso que nós devemos buscar e viver. E nas próximas semanas nós vamos ver como nós podemos cultivar em nós mesmos esse desejo. E até ter como se for esse degustação dessa visão beatífica através dos meios de graça que Deus tem nos dado. Então isso é o nosso estudo de hoje. Alguém tem alguma pergunta? Alguma dúvida? Pode falar, irmão. Tem aquele salmo, aquele cântico que fala: foi Deus que fez o homem para dar louvor à sua glória. Sim, exatamente. Só mais um comentário, antes de a gente terminar. Muitas vezes a gente fala da modernidade, do peso da modernidade, individualismo. E talvez nós podemos ser tentados a pensar que nós não somos afetados com isso. Isso é coisa do mundo lá fora, mas nós aqui da igreja não somos afetados disso. Isso não é verdade, não é? Muitas vezes nós vivemos do mesmo jeito, só que usamos Deus para buscar nossa individualidade.
talvez é comum, né? Pessoas fazerem esse meio que como se for um trato com Deus. Senhor, se você me dá isso, eu vou na igreja todo dia, né? Eu vou ler minha Bíblia todo dia, né? A gente só usa Deus para conseguir coisas temporais, em vez de buscar Deus como um fim em si mesmo. Então isso é o perigo nosso, né, do cristianismo. Isso é uma coisa que nós temos que tomar cuidado. Deus é o fim em si mesmo. Mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Tá bom, vamos então encerrar nosso tempo com uma palavra de oração. Senhor Deus, nosso Pai, Senhor, nós te louvamos por essa doutrina maravilhosa, que nós vamos ver Deus. Senhor, como Jó disse, nós, com os nossos olhos, eu verei Deus e não o outro. Senhor, eu oro que isso seja o nosso desejo, eu oro que isso seja algo que nos move, que nós encontramos a nossa identidade, nossa finalidade, nessa verdade que só Deus pode nos satisfazer. Senhor, eu oro que nós podemos buscar para o Senhor com todo o nosso coração. Que nós realmente podemos amar nosso Deus com todo o coração, todo o entendimento, toda a força. Senhor, eu oro que o Senhor aumente em nós cada dia esse amor, que nós almejamos ver a Tua face. Em nome de Jesus. Amém.